defesa da democracia. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, tá chegando, hein, gente? Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Começamos, então, o nosso dia, nossa quinta-feira, trazendo muita notícia para você. E lembrando que você também pode fazer parte do nosso jornal. Mande para cá sua reclamação, sua denúncia, sua sugestão de reportagem. Nossos canais de comunicação com você já estão aí na sua tela, nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também nosso WhatsApp, que é a forma mais fácil de você entrar em contato conosco. 24 DDD 993234567. E tem as nossas redes sociais para você acompanhar a gente, as redes sociais da TVC, a TV do Correio da Manhã, está na sua tela. TV Correio da Manhã, nosso Facebook, TVC 16, nosso YouTube, e TV Correio da Manhã, RJ, nosso Instagram. Acompanhe a programação por lá e fique muito bem informado. E olhem só, em Petrópolis, hoje o dia amanheceu com céu claro, sol aparecendo, sem nuvens, mas com muito vento. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho no centro de Petrópolis. Então vamos às notícias desta quinta-feira, dia 8 de setembro. Endividamento e inadimplência crescem em agosto. Concessões são um caminho para alavancar taxas de investimento e melhorar infraestrutura no país. Alimentos derivados do leite registram queda de preços nos supermercados. Força Aérea assina contrato que insere o Brasil no grupo de países que lançam veículos espaciais. Fiocruz realiza parceria com a Prefeitura de Petrópolis para prevenção em áreas atingidas pelas tragédias deste ano. Praça Visconde de Mauá, em Petrópolis, é adotada no projeto Jardins Imperiais. E mais, as comemorações pelo bicentenário da independência do Brasil em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Começar a edição um pouquinho diferente hoje, a gente vai fazer a nossa tradicional leitura do jornal, mas a gente tem um vídeo para mostrar para o nosso telespectador, não é isso? Exatamente. Ontem o presidente Jair Bolsonaro e o governador Cláudio Castro estavam juntos ali apreciando a edição, né, de 7 de setembro do Correio da Manhã. Está aí o presidente Jair Bolsonaro comendo, tomando, eu não sei se é um cafezinho, um refrigerante ali, o governador Cláudio Castro. E aí a nossa edição de ontem, né, de 7 de setembro, que traz a bandeira do Brasil, e eles tirando uma foto. Hora do lanche? É, a hora do lanche. Ah, olha aí. Essa edição realmente ficou muito bonita, né? É. O Marco Salles, nosso diretor do impresso, não é isso? Isso. Estava apresentando ali o jornal. Bom, agora sim, vamos à nossa tradicional leitura do nosso Correio da Manhã, edição de hoje. Vamos ver os destaques da nossa capa. Nada definido sobre a troca de Washington Reis. A bola está com Rueda. Esse é o destaque da coluna Magna Vita na página 3. Ali embaixo, ali uma foto grande, apoio popular a Bolsonaro deixa a oposição em pânico. Telejornais da Globo atacam manifestações e esconde multidão. No Rio, só imagens de navios e aviões. Tá aqui os destaques, ali você vê todos eles, a foto ali logo na capa vídeo, ali, né? Também, né, do nosso vídeo, mas como a gente tinha um vídeo, apresentou para vocês aqui. Logo abaixo, ali o ato de 7 de setembro, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, reuniu milhares de pessoas e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Temos também os destaques do segundo caderno, né, falando aí do Rock em Rio. E vamos à nossa página 2, a nossa página de opinião. Exatamente, a leitura do editorial, como sempre, pela Nana Graça, o gigante acordou. O povo, usando o verde e amarelo, vai para as ruas e para as urnas. No estômago naqueles que contavam com a vitória de Lula e profetizavam a vitória do PT
em primeiro turno. O que vimos na esplanada dos ministérios e na praia de Copacabana nos remete àquele comercial da Johnny Walker: o gigante não está mais adormecido. Uma maioria até então silenciosa atendeu o convite e foi para a rua. Deixou assustados aqueles especialistas como Carlos Augusto Montenegro, que disse que a eleição terminou e só faltava colocar os votos nas urnas. Esqueceram novamente uma coisa: o povo. O mesmo povo brasileiro que elegeu democraticamente Jair Messias Bolsonaro em 2018. O mesmo que derrotou o PT há 4 anos. Poucos líderes da era moderna conseguem uma sintonia com as massas como Bolsonaro. Ele se alimenta das manifestações de apreço e da fidelização dos seus eleitores e tem prazer em ficar de pé na porta da viatura presidencial para saudar as multidões para desespero dos seus seguranças. Lula vendeu a imagem de um torneiro que chegou à presidência, só que de simples não tinha nada. Adorava as baforadas de caríssimos charutos que custavam um salário mínimo ou de vinhos franceses cujos valores são os mesmos de 5 salários mínimos. O povo sabe disso e não é bobo. Em 8 anos de governo, Lula se transformou num espectro do torneiro que chegou ao poder. Empreiteiros e milionários corromperam o metalúrgico que aceitou reformas de sítios ou apartamentos triplex feitos sob medida por construtoras. Para quem aposta na vitória petista, uma reflexão. Conseguiria ele reunir em um mesmo dia o mar de gente de Brasília e Rio? Conseguiria reunir estas multidões de forma pacífica e ordeira? A bolha petista resiste na região Nordeste, onde a política dos antigos coronéis foram abduzidos pelo PT e PSB, usando as mesmas técnicas de clientelismo e irrigando a pobreza, alimentando a figura paternalista do provedor. A exceção é o Ceará, estado onde os Ferreira Gomes investiram na educação e abandonaram o lulismo. Na Bahia, por exemplo, Rui Costa protagonizou o maior escândalo da pandemia, o Consórcio Nordeste. Uma fantástica máquina de compra coletiva com sobrepreço, implodido para a sorte do erário público pela ganância da primeira compra. Até hoje não foi devidamente investigado e foi vergonhosamente ignorado pela CPI do Senado, cujo objetivo era apenas atingir Bolsonaro. Este é o reduto que sobra para o lulismo e seus coronéis de uniforme vermelho. Esquecem os analistas e ativistas petistas da mídia antibolsonarista que a capacidade de atrair multidões de Jair Bolsonaro estava adormecida pela pandemia. Como candidato, cada chegada às cidades era acompanhada por uma multidão que assustou o PT, como este 7 de setembro. O povo, imunizado com as vacinas pagas pelo governo Bolsonaro, inclusive as do Butantan, pode voltar em massa às ruas. A militância deixou de ser monopólio da esquerda. O sentimento de brasilidade é maior do que o rancor esquerdista, que tenta menosprezar o direito soberano de acreditar no verde e amarelo. O gigante adormecido pela pandemia acordou e vai se multiplicar. É difícil não se emocionar ao ver pessoas simples, iguais ao homem simples que colocaram na presidência, irem às ruas para o aplaudir. É só comparar as fotos das 2 posses de Lula e ver o vermelho e as bandeiras encarnadas se sobressaindo às cores nacionais. Nesta equação que une o povo e multidões, as instituições que secularmente são as guardiãs dos valores nacionais fortalecem um Brasil no qual não há espaço para corrupção, negociatas, propinodutos ou falsos ídolos. O Lula que está aí na praça, fanho, descabelado, senil e de mãos dadas com a sua faceira Janja, bem diferente de Dona Marisa Letícia, a única que lhe colocava freios e o fazia ter pé no chão. Sem este freio doméstico, é apenas um caricato que tenta conquistar o poder para entregá-lo de bandeja para o ardiloso Geraldo Alckmin, como está escrito nas estrelas, e pelas forças econômicas que hoje querem tirar Bolsonaro do poder. Para desespero dos que querem Alckmin presidente, o povo vacinado está indo às ruas para defender a honestidade no trato da coisa pública. Bom, vamos agora então aos destaques da nossa página 3 da coluna Magna Vita. Vamos começar com as fotos ali nos bastidores da tribuna presidencial. Eu vou ler só um pedacinho aqui inicial. O Correio da Manhã foi o único veículo de imprensa a ter acesso à tribuna presidencial no desfile de 7 de setembro. Nas fotos, a cobertura exclusiva das autoridades que assistiram o evento na tribuna bicentenária. Isso mesmo, no evento na tribuna bicentenária. Um momento raro de bastidores do poder.
na primeira foto ali, não, eu queria que vocês deixassem aí, se conseguir dar um zoom melhor, senão não tem problema. Em foto ali exclusiva para a coluna, a primeira-dama Michele Bolsonaro com o presidente Jair Bolsonaro na tribuna presidencial. Muito obrigado, produção, pessoal do Master ali. E na última foto, se vocês puderem descer bastante aí, está ali o nosso Magna Vita, nosso colunista e diretor aqui da TVC também, e do Correio da Manhã, né? E Silas Malafaia em clique de Fábio Weingarten ali na tribuna presidencial. Não vou ficar lendo todas as fotos, vou deixar vocês curiosos para entrar lá no nosso site, correiodamanhã.com.br, para verificar todas essas fotos aí na íntegra. Vamos ao Pinga Fogo? Vamos. Deixa eu chegar lá, que o meu computador aqui correu. Vamos deu lá. Uma corridinha. Pinga Fogo. E o vice, vamos falar, né, da manchete da primeira página. E o vice, nada definido na questão do vice da chapa de Cláudio Castro. O primeiro cenário é a manutenção de Washington Reis. Isso é se a junta de advogados que assessoram a campanha achar uma solução jurídica confiável antes do dia 12 de setembro, a próxima segunda. O prazo interno é a sexta, dia 9, para que seja uma margem de segurança. E aí tem outra nota aqui, cenários. Como o tempo é curto, os cenários alternativos para a substituição do vice estão sendo desenhados em algumas conversas, que por coincidência tem o hotel Emiliano como palco. Estão hospedados no 5 Estrelas de Copacabana, Antônio Rueda e Ciro Nogueira. Rueda, como presidente do União Brasil, teve as primeiras conversas na qual cobre o que lhe foi prometido. Tem também uma outra nota aqui no Pinga Fogo, a sondagem. Na última sexta-feira, Dr. Luizinho almoçava com Gustavo Tutuca em um pé sujo de Botafogo, quando foi chamado às pressas para conversar com o governador Cláudio Castro no Albamar. Chegou em 15 minutos. Lá recebeu a primeira sondagem para ser o vice. Na mesa estava a tese de preservar o espaço da Baixada na chapa majoritária. É bom lembrar que o encontro ocorreu antes da divulgação da pesquisa, que coloca Castro bem na frente de Marcelo Freixo. 2 pontos foram levados pelo deputado: ter as anuências de Ciro Nogueira e de Arthur Lira, no qual é um dos principais cabos eleitorais para a reeleição da presidência da Câmara. O segundo ponto é ter a concordância da sua indicação de Washington Reis, do qual é fraterno amigo. O primeiro ele já conseguiu. Bom, vamos então agora à nossa página 4, nossa página de política. Vamos ver o principal destaque. Pacheco se reunirá com a equipe econômica. A reunião será para garantir piso salarial da enfermagem. Segue ainda os desdobramentos do piso salarial da enfermagem, que foi sancionado pelo presidente, depois foi embargado aí pelo presidente do STF, o Barroso, e agora o Senado vai se reunir com a equipe econômica para definir se há viabilidade e condições para esse piso. Então, na foto, o presidente do Senado quer se encontrar com Guedes. Temos também café da manhã com ministros, no Alvorada, exposição no Congresso, ali no Correio Político, tem várias outras notas e vamos à nossa editoria nacional, reaberto para o público. Novo Museu do Ipiranga espera receber 900 mil pessoas por ano. Após 9 anos fechado e celebrando o bicentenário da independência do país, o Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga, em São Paulo, reabre hoje ao público. Além de restaurado, modernizado e acessível, ele aposta também na pluralidade e uma discussão crítica sobre as obras. Então, está aí, na foto, o museu reabre após 9 anos de obra. Nossa, só para... É ano para Chuchu, né? 9 muito. Anos. Demorou bastante. Eu acompanhei uma série de reportagens especiais a qual a Band fez sobre o museu e realmente está lindo, vale a pena visitar. Quem tem condições de ir a São Paulo ver o museu, está fantástico. O museu agora pode abrigar várias exposições ao mesmo tempo. Por debaixo do museu fizeram uma nova galeria. Então, assim, está muito bonito. E eu vi toda a inauguração dele no dia 7, que foi só para convidados. Muito bonito o museu, realmente fantástico. A gente precisa preservar os nossos equipamentos culturais, como o Museu do Ipiranga. Seguindo aqui, vamos ao estado do Rio.
Paradas voltam às ruas de Petrópolis. Sobre isso, a gente vai trazer um material completo para você ver lá no nosso terceiro bloco. Podem esperar aí. Mas tem outros destaques aqui também. Maricá lança projeto social de saneamento. E Niterói terá censo domiciliar autoral. Também muito importante. Entre outros destaques, tem aqui o Correio Fluminense. Barra Mansa terá encontro regional de trânsito. Posso dar um destaque Claro. nesse correio? Função dupla 1 e função dupla... dupla função 1 e dupla função 2. A Câmara de Vereadores de Petrópolis está contestando, junto ao STF, os argumentos que as empresas de ônibus utilizaram para pedir a inconstitucionalidade da lei que proíbe a dupla função de motoristas no município. O assunto causa polêmica na cidade imperial, aqui em Petrópolis, Claro. né? E a outra nota, dupla função 2. Em 2019, a Casa Legislativa promulgou um texto que proibia a prática e previa a reposição dos cobradores, um pedido dos rodoviários. As empresas, por meio da FETranspor, levaram o debate ao Judiciário e a Suprema Corte derrubou a nova legislação por medida cautelar. Então, agora está sendo levado ao STF. Além de todo o problema com os ônibus que a gente tem na cidade, ainda tem essa questão da dupla função. Vamos à página do Rio de Janeiro, ver o que acontece na nossa capital. Uma quinta revitalizada. Quinta da Boa Vista, no Rio, é revitalizada para o bicentenário. Mosaico comemorativo feito em pedras portuguesas. É a legenda da nossa foto. O Parque da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, zona norte do Rio, foi revitalizado em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. A quinta, que abrigou o Palácio Real, foi residência do imperador Dom Pedro I. Foram 4 meses de trabalho intenso, com o compromisso de entregar exatamente antes do bicentenário, para que, na manhã do dia 7, no feriado, com um dia lindo de sol, as pessoas possam frequentar o lugar. Quinta novinha em folha, disse a secretária municipal de conservação, Ana Laura Valente Seco. Então tá aí a Quinta da Boa Vista revitalizada, gente. E olha só, no Correio Carioca, gente, olha só, golpe no CPF. A Polícia Civil prendeu uma gerente de banco por golpes e outros 6 homens. Segundo as investigações, a quadrilha repassava CPFs para Helena Pereira Augusto, que é a gerente, né? Ela avaliava se poderia abrir contas com esses nomes. As contas criadas eram usadas para pedir empréstimos e o dinheiro era dividido. Os 7 vão responder por tentativa de estelionato, associação criminosa e uso de documento falso. Bom, nosso tempo estourou, vamos dar o último destaque aqui de economia. Poupança, retirada recorde. Saques superam depósitos em 22 milhões no mês de agosto. Inflação elevada e juros idem afetaram cadernetas. É claro, né? A economia teve um juros mais alto, as pessoas recorreram ao dinheirinho guardado na poupança, gente. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Mas você pode entrar no nosso site, correiodamanhã.com.br, para ficar muito mais bem informado e ver todas as notícias do nosso jornal. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que Centro de Divulgação para as Eleições começa a funcionar. E você vai ver também que presidente sanciona a lei que reduz idade mínima para laqueadura. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19.
Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostra que o endividamento das famílias com carnês e cartões de lojas de varejo, além da inadimplência das famílias, avançaram em agosto. Com isso, o endividamento alcançou 19,4%. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que o endividamento das famílias com carnês e cartões de lojas de varejo e a inadimplência das famílias avançaram em agosto. O endividamento alcançou 19,4% percentual, que representa a alta de 0,5 ponto percentual se comparado a julho e de 1,2 ponto em relação a agosto do ano passado. Já a inadimplência alcançou 29,6% do total de famílias no país, sendo o maior patamar desde o começo da série histórica em 2010. Empresta o cartão para os outros vai gastando, aí a gente entra pelo cano. O levantamento mostrou ainda que o aumento no indicador pode ser explicado pela procura por crédito das famílias de baixa renda. Nos últimos 4 meses, o endividamento por carnês para este público-alvo subiu 1,8 pontos e chegou a 19,8%. Fui comprando, e quando fui ver, comprei. Ainda segundo a CNC, a alta da contratação de dívidas foi mais expressiva para as famílias com rendimentos de até 10 salários mínimos, que registrou 1,1 ponto percentual do que entre as famílias de maior renda, que teve alta de apenas 0,9 ponto. No ano, a alta do endividamento direto em lojas do varejo é de 0,7 ponto entre as famílias com até 10 salários de rendimento mensal. Já nas famílias consideradas mais ricas, cresceu 3 pontos. A pesquisa também apontou que no mesmo período, o público masculino está mais endividado nos carnês, com 19,5% do que o feminino, com 18,8%. Apesar disso, houve redução de 3,2% nos endividamentos no cartão de crédito. Só não gasta mais do que o salário. Ainda em agosto, o percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer em outros métodos de pagamento, como cheque pré-datado, cartão de crédito e prestação de carro, chegou a 79% do total dos lares no Brasil. Neste quesito, houve aumento de 0,5 pontos de mulheres endividadas entre julho e agosto. No intervalo de um ano, as mulheres acumularam mais dívidas do que os homens. Apesar disso, o dinheiro em espécie ainda é a melhor opção para alguns. Eu acho muito pequenininho o número na máquina, fico com medo de roubarem, de não pagar, de não entrar, então eu tiro o dinheiro e pago todo o dinheiro. Pelo segundo mês consecutivo, subiu o volume de consumidores que atrasaram o pagamento de contas de consumo ou de dívidas e atingiu 29,6% do total de famílias no país. O ocorrido veio depois da inadimplência se manter moderada entre abril e junho deste ano. Com isso, a proporção de famílias com atraso em contas ou dívidas cresceu 0,6 ponto percentual. Controlar, né? Ser econômico, controlar o dinheiro que você tem no banco, né? E olha, a atração de investimentos é a consequente melhora da infraestrutura do país. Passam pelas concessões à iniciativa privada. Segundo a avaliação de economistas, o problema fiscal é o alto déficit público, são os principais obstáculos do governo para o aporte de capital em estradas, rodovias e aeroportos. Com relação aos aeroportos, por exemplo, somente em agosto, mais de 15 deles em 6 estados foram concedidos, com cerca de 90,4% do tráfego aéreo do país sendo feito em terminais que pertencem à iniciativa privada, representando 15% do movimento de passageiros do transporte aéreo, como informa o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Renan Pierre. Sobe o som em 0037 até 0050. Na minha opinião, essa é uma maneira muito interessante de alavancar não só a taxa de investimentos no país, também promover o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, melhorar o setor de infraestrutura no país.
As concessões têm prazo de 30 anos e, segundo o governo federal, garantem investimentos da ordem de 7,3 bilhões de reais. Desde 2011, quando começou o programa de concessões, foram mais de 12 bilhões de reais investidos na melhoria da infraestrutura aeroportuária brasileira. Estudo elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, com base em dados da ANAC, revela que o volume de passageiros em aeroportos concedidos à iniciativa privada vem crescendo desde o início das privatizações. Tais concessões têm como objetivo aumentar o volume de investimentos na expansão da capacidade de voos, principalmente nas rotas regionais. Os preços dos derivados do leite nos mercados de todo o país diminuíram. Desde fevereiro, a alta nos produtos estava chamando a atenção dos clientes. Queijo, iogurte e manteiga. Estes são alguns dos produtos mais consumidos pelos brasileiros e todos eles têm algo em comum. São derivados do leite. No mês de agosto, o valor do produto caiu, mas tem muito consumidor que ainda não sentiu a diferença no bolso. Não, de jeito nenhum, não baixou não, em pó principalmente. O queijo está bem caro. Às vezes meio queijo, R$32. 38, meio queijo. Iogurte baixou um pouquinho, que minha filha compra para os meus netos, mas o resto não baixou nada não, gente. E a manteiga? Manteiga? É ruim de manteiga ter baixado, hein? Manteiga não baixou foi nada. Hoje em dia a gente tem que pesar mais no que pesa mais em casa do que essa parte de laticínios, né? A gente que tem criança em casa, a gente passa muito perrengue, porque realmente não está dando comprar leite. E se vai saciar as crianças, imagina para saciar um adulto, alguma coisa do tipo, um convidado, não tem como. O Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos realizou uma pesquisa em que foi possível comprovar a diminuição. No mês de junho, o Diese divulgou uma pesquisa com o valor dos alimentos que compõem a cesta básica. Quando o assunto é o leite, o estado do Rio de Janeiro estava com um dos valores mais altos de todo o país. Na última pesquisa divulgada, foi possível observar que o estado apresentou queda no valor e, consequentemente, em todos os derivados. Baixou sim, chegou a R$7, está R$4,39 ali. Deu uma melhorada, né? Dá pra gente aproveitar um pouquinho mais, né? Matar a vontade da gente um pouquinho, né? Porque às vezes a gente não come porque está muito caro, mas aí sempre abaixa um pouquinho, aí dá condições a gente. É bem simples, que abaixou. O queijo, o leite, deu uma caída boa. O departamento justificou que o clima seco e, consequentemente, a falta de chuva, somado ao aumento do custo de produção, são fatores que fazem com os preços dos produtos derivados do leite no varejo continuem aumentando em outras cidades. A maior variação foi registrada em Vitória, com 34,49%. E a Força Aérea Brasileira anunciou no final de agosto, em Brasília, a assinatura do contrato com a empresa canadense C6 Sistemas de Lançamento, uma das selecionadas para operação no Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão. Segundo a FAB, este é um importante passo para inserir o Brasil em um seleto grupo de países com capacidade de lançamento de veículos espaciais. O contrato é uma consequência do edital de chamamento público da Agência Espacial Brasileira e tem como objetivo a disponibilização de bens e serviços para lançamentos de veículos espaciais a partir da Área 3, do Centro Espacial de Alcântara, conhecida como Área do Perfilador de Vento. Na oportunidade, o Tenente Brigadeiro do Ar, Heraldo Luiz Rodrigues, ressaltou a importância da assinatura do contrato para a efetiva entrada do Brasil na corrida espacial, dizendo que com a celebração desse contrato foi dado um passo gigantesco para a exploração do Centro de Lançamento de Alcântara. Richard McCammon, presidente da C6, frisou que a parceria vai impactar positivamente as economias, tanto local quanto nacional. Ele informou ainda que o primeiro lançamento deve acontecer no primeiro semestre de 2024 e destacou também que o contrato é um marco importante que amplia a cooperação e a parceria entre a Força Aérea Brasileira, a Agência Espacial Brasileira e outras agências locais desenvolvendo o segmento espacial no Brasil. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 quilos de cocaína em Rio Bonito na noite de terça-feira. A estimativa é que a operação tenha resultado em um prejuízo milionário ao crime organizado. Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização na altura do quilômetro 252 da BR-101, na Praça do Pedágio, na noite desta terça-feira.
Os policiais abordaram um veículo de passeio cuja placa traseira estava adulterada e a lâmpada da lanterna traseira esquerda estava queimada. Segundo os policiais, o motorista estava inquieto e hesitava em responder às perguntas. Após a fiscalização, foi identificado um fundo falso na parte da frente do automóvel, onde foram encontrados tabletes de cocaína, totalizando aproximadamente 21 quilos. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Na última terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral informou que o Centro de Divulgação das Eleições começou a funcionar. O espaço contém cerca de 2.000 metros quadrados e é aberto aos jornalistas que trabalham na cobertura do pleito. Foi divulgado na última terça-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral o Centro de Divulgação das Eleições. O espaço comporta 400 pessoas e contempla uma área de 2.000 metros quadrados. Além disso, contém uma sala de imprensa e 5 telões que divulgam em tempo real o resultado das eleições. Vale lembrar que neste ano o primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro e o segundo no dia 30 de outubro. Para votar, é necessário levar o título de eleitor ou então o e-título, que pode ser instalado nas plataformas Android e iOS gratuitamente. Vale lembrar que o TSE proibiu o uso do aparelho celular durante o voto. Nesses casos, o telefone deve ficar com um mesário ou com algum parente familiar. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para esterilização voluntária da mulher. Além disso, o procedimento também poderá ser feito logo após o parto. O texto que altera a lei do planejamento familiar também exclui da legislação a necessidade de consentimento expresso do casal para a esterilização. De acordo com o texto da nova lei, a idade mínima para a realização da laqueadura não é mais exigida para quem tem pelo menos 2 filhos. Além disso, não é mais exigida a necessidade do consentimento entre o casal, ou seja, não é mais necessário que os dois concordem com a realização do procedimento. A nova lei mantém o prazo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização do procedimento. Porém, agora as mulheres também podem realizar o procedimento de esterilização durante o período do parto. A nova lei foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira e entra em vigor 180 dias após a publicação. Rafaela Cordeiro, para o Correio da Manhã na TV. E olha só, hoje não é dia de esporte, né? Não é o nosso tradicional oficial, né? Mas a gente tem um caso que foi parar na delegacia ontem. Enfim, tudo aconteceu antes do jogo do Flamengo. A gente vai conversar com o nosso repórter Richard Stolzenburg, está direto da redação, ao vivo. Richard, foi assédio o caso? Foi sim, viu, Jorge? Infelizmente, temos que noticiar esse tipo de ação que ocorre, esse tipo de ocorrência, mais uma vez, viu? A jornalista Jéssica Dias estava, né? Ela, na verdade, é uma repórter esportiva da equipe da ESPN, que é responsável pelo grupo Disney, e estava em frente ao Maracanã, fazendo a sua entrada ao vivo, trazendo as informações do jogo. A gente lembra que ontem foi o segundo jogo das semifinais da Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense. E durante o seu ao vivo, a Jéssica ela foi assediada por um dos torcedores do Flamengo que estavam à esquerda da tela de quem acompanhava essa transmissão. Ele, inclusive, dá um beijo no rosto da repórter enquanto ela está ao vivo. Além disso, pelas câmeras, por trás das câmeras, é possível ver que esse torcedor, ele ainda a assediou. Depois que ela encerrou, o seu ao vivo, os cinegrafistas e os produtores seguraram esse homem porque ele estava tentando sair. Então, ele foi detido, encaminhado para a delegacia e foi preso. Infelizmente, é mais um caso que acontece em relação ao assédio à mulher aqui no país. Mais uma vez, a gente tem que noticiar uma coisa como essa. O Flamengo emitiu uma nota, inclusive também divulgou nas suas redes sociais, que não aceita esse tipo de ação e que repudia
a atitude desse torcedor do Flamengo e que ele não o representa, que não representa a nação rubro-negra. A ESPN também informou que está prestando o seu apoio, todo o apoio à jornalista Jéssica Dias, que sofreu esse assédio durante o seu trabalho na cobertura da semifinal da Libertadores da América. Para a gente finalizar, o Flamengo ganhou por 2-1 do Vélez Sarsfield. O primeiro jogo foi 4-0. Aqui no Maracanã ontem, 2-1, resultado final no agregado 6-1. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense em Guayaquil no dia 19 de outubro, valendo a taça da Libertadores da América. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Gente, o repórter está ali trabalhando, por favor, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso. Não respeitam as mulheres mesmo, né? Pois é, ela fez muito certo de ir à delegacia, porque tem que respeitar como profissional comum, né? Claro, óbvio. E parabéns à equipe toda que deu apoio a ela e foi lá segurar o homem que já estava fugindo, né? Maninho. Bom, vamos fazer agora um intervalo, né? E você vai ver depois desse intervalo que mais de 100 alunos da Escola Móvel de Tecnologia do Senac RJ recebem certificados em Teresópolis. E você vai ver também a missa que foi celebrada na Catedral São Pedro de Alcântara pelo bicentenário da Independência. Voltamos já. Olá, amigo e amiga. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Uma parceria entre o Fórum Itaboraí de Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da Presidência da Fiocruz, em Petrópolis, e a Prefeitura Municipal foi feita para desenvolver um plano de preservação de doenças e promoção da saúde nas áreas atingidas pelas tragédias de fevereiro e março deste ano. A Fundação Oswaldo Cruz encaminhou 16 técnicos de diferentes áreas da saúde para Petrópolis no início de agosto, com o objetivo de criar uma proposta de prevenção de doenças e valorização da saúde nas regiões afetadas pelas chuvas que assolaram o município nos meses de fevereiro e março. O projeto é uma parceria entre a Prefeitura, o Programa da Presidência da Fiocruz e o Fórum da Política, Ciência e Cultura na Saúde de Itaboraí. O que foi pensado e discutido conjunto com a Prefeitura foi fazer um diagnóstico participativo comunitário para prever novas emergências, na realidade, porque já estamos praticamente ao início das novas chuvas e de risco de novas calamidades. As equipes vão atuar por 3 meses em territórios pré-estabelecidos como o Alto da Serra, Vila Felipe, Chácara Flora e outras 6 regiões que foram escolhidas pela Fiocruz. O foco é identificar quais são os principais problemas e carências de cada região, montar um relatório e encaminhar para a Prefeitura de Petrópolis com as possíveis soluções. Durante todo o primeiro mês de agosto, as equipes visitaram alguns territórios, não apenas os afetados, mas também territórios que receberam famílias que foram deslocadas da área de emergência. Em seguida, vai ser realizado um documento com os principais resultados adquiridos, junto de propostas de solução. O documento vai para o Poder Público Municipal, a fim de orientar ações específicas e concretas nestas áreas.
Nas últimas semanas, também estão sendo realizados no Fórum Itaboraí treinamentos das equipes a fim de capacitar esses profissionais contratados para a realização do diagnóstico rápido participativo, que consiste em ouvir a população e os técnicos que têm a relação com cada comunidade. Algumas alternativas de solução, né? Que são alternativas tanto das tradicionais de contenção de encostas, quanto as alternativas de rotas de fuga, né? Coisas que a Defesa Civil já está fazendo, mas complementando com a escuta comunitária. Depois da Prefeitura de Petrópolis anunciar o projeto Adote uma Praça, os organizadores da feira de cervejas Deguste, promovida sempre na Praça da Águia, no centro da cidade, agora são os responsáveis pela manutenção desse espaço público. Localizada no centro histórico, a Praça Visconde de Mauá, também conhecida como Praça da Águia, vai ter os jardins revitalizados. Por meio do projeto Jardins Imperiais, a Deguste adotou o espaço e vai ser responsável pela manutenção do local. Então, a intenção de adotar a praça foi justamente uma forma de retribuir todo o uso que a gente faz do espaço há 6 anos. A Deguste ela acontece aqui na Praça da Águia, todo segundo final de semana do mês. Então, quando a gente descobriu que a gente podia fazer uma adoção através do projeto Jardins Imperiais, a gente entrou com um pedido porque é uma forma de retornar à sociedade e também de deixar o espaço mais bonito, de deixar o local mais agradável do que ele já é. A praça foi projetada em 1897 por Carlos Júnior Meyer e contempla uma área de 1.800 metros quadrados. Dentre as melhorias estão o plantio de mudas e a revitalização e manutenção do gramado. Já a Águia, localizada no centro da praça, a restauração é de responsabilidade da Prefeitura. No local acontecem diversos eventos cervejeiros, como a Feira Deguste, realizada desde 2016. A revitalização do espaço é uma demanda antiga, visto que no entorno estão a Câmara Municipal de Petrópolis, o Centro de Cultura Raul de Leone, a Secretaria de Educação e o Museu Imperial. É uma missão, né? Claro que a Deguste a gente está começando a arrumar esse espaço, então a gente vai começar com uma limpeza, tentando revitalizar tudo que a gente já tem aqui. Agora, a intenção é deixar mais colorido, né? Então, a gente está começando agora com uma paisagista para que ela possa, né, nos ajudar nessa missão, que não é uma missão simples, a gente não está falando de qualquer praça. De acordo com o cronograma, uma paisagista já realiza um projeto para a praça, que deve ser implementado em breve. Olhem só, o banco de leite do Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, está em campanha. Vamos voltar a conversar com Richard. Richard, que campanha é essa? Oi, Jorge, é uma campanha de arrecadação, viu? A gente lembra que esse banco de leite do Hospital Alcides Carneiro, ele foi inaugurado recentemente, mas o hospital já precisa de doações de recipientes para armazenar esse leite. No entanto, são recipientes específicos, por isso, quem quiser realizar a doação tem que ficar atento às informações que vai ser passada a partir de agora para que as pessoas possam fazer essa doação correta e que, lógico, o hospital possa utilizar esse recipiente. A gente tem um vídeo para apresentar como que deve ser esse recipiente para o armazenamento correto e a gente vai acompanhar agora. O frasco de armazenamento aqui do banco de leite, ele tem que ser de vidro, a tampa de rosca e a tampa também tem que ser de plástico. Olá, meu nome é Janaína Ribeiro, sou enfermeira aqui no Hospital Alcides Carneiro. Para mais informações de onde e como doar, liguem para aqui, para o banco de leite. Muito grata. Bom, tá aí, né, o explicado por que tem que ser com a tampa de plástico, né, aquela tampinha de metal, ela enferruja, lógico, isso acaba contaminando o leite, a gente sabe que é um período muito importante para as crianças, especificamente, né, para os recém-nascidos, então não pode ter nenhum tipo de contaminação. Para quem quiser doar, basta entregar lá também no Hospital Alcides Carneiro, tampa de plástico, recipiente de vidro. Está aí feito o recado, dado o recado para quem quiser participar dessa campanha de arrecadação lá do hospital. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Richard, pelas informações.
Após 2 anos suspenso por conta da pandemia, o tradicional desfile cívico realizado no centro de Petrópolis foi retomado. E muitos petropolitanos aproveitaram o dia de ontem para prestigiar o evento. Muito especial para Petrópolis. Está dando a volta por cima, depois tudo que nós passamos nos últimos meses, a banda musical Fátima Brasil, com a determinação do nosso povo de superar as crises. E o desfile hoje, desse 7 de setembro, que comemoramos 200 anos da independência dessa nossa pátria, é um momento que nos enche de orgulho. Pelotões, bandeiras, veículos e tradição voltaram às ruas do Centro Histórico de Petrópolis nesta quarta-feira. O desfile cívico teve início às 9 horas e se estendeu até às 11 horas da manhã. Aos poucos, o público foi tomando conta das calçadas da Rua do Imperador. O vice-prefeito, Paulo Mostrange, deu início ao desfile, representando o prefeito Rubens Bom Tempo, que não compareceu. Petrópolis, com seu povo, dá a volta por cima. E juntos, vamos nesta manhã de 7 de setembro. 2 anos de espera e finalmente o desfile de 7 de setembro, que neste ano comemora o bicentenário da independência, retornou. Durante o evento, 32 instituições desfilaram, além das unidades da rede pública de Petrópolis. Além das escolas, desfilaram o 32º Batalhão Dom Pedro II, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil e a Força Aérea Brasileira. Quem chegou mais tarde precisou inovar para acompanhar o desfile. Vai dar para ficar o tempo todo com o rapaz aí no colo durante o desfile? Não tem jeito, né? Tem que deixar ele aqui, né? Para observar aí. Tem amor à pátria. É a primeira vez? Primeira vez dele. Tá gostando? Este ano o desfile comemora o bicentenário da independência. Alexandre trouxe o filho Gael de 4 anos para ver a irmã Elizabeth desfilar. A satisfação, tá trazendo o Gael pela primeira vez, na prestigiar o desfile cívico, como patriota como ele é, tá sendo muito legal pra gente. Já para quem foi desfilar, a ansiedade era grande. Silvio José é o comandante da banda marcial Volney Aguiar, da Escola Dom Pedro II há mais de 30 anos, e comentou do preparo para o desfile. A ansiedade bate, desde cedo, eu acordei, já era 5 e pouco da manhã, ansiedade para estar aqui no colégio, 2 anos, né, de pandemia, o último desfile 2019, 2020 a gente fez vídeo, cada um na sua casa, para não passar em branco, 2021 a gente fez uma coisa só aqui no colégio e com a meia dúzia de convidados, com máscara, todo o protocolo, né, para não passar em branco pelo 7 de setembro. E esse ano voltamos para a rua. A banda é uma das mais esperadas para o desfile e para que tudo saia perfeito é necessário disciplina. Em Teresópolis, o feriado também foi marcado pelo desfile cívico, que contou com mais de 2.000 alunos da rede pública e privada. As comemorações foram intensas, né? Aqui e na Serra também. Bom, vamos seguir então com o nosso jornal. Ainda para comemorar o bicentenário da independência do Brasil, uma missa foi realizada ontem na Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão. Após a celebração, a exposição 200 anos, Novos Olhares, uma mostra com 70 trabalhos de alunos das 28 escolas paroquiais, foi inaugurada. A missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Gregório Paixão destacou a importância da liberdade do povo brasileiro. A igreja mais simbólica de Petrópolis estava cheia de petropolitanos e turistas para comemorar a história do Brasil e de Petrópolis. A importância dessa missa no dia 7 de setembro é exatamente rememorar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu em relação à história brasileira e também por sermos um povo lutador que acredita na vida, que acredita nas possibilidades e que, olhando 200 anos da independência,
faz com que nós sejamos capazes de entender que temos também uma história que deve ser construída a partir de cada um de nós, individualmente, mas também na coletividade. Então a missa foi esse grande agradecimento, esse grande louvor, pedindo que Deus nos dê a coragem de ir adiante, para que nós não desistamos e que juntos construamos a nação que nós tanto desejamos. Além da importância do bicentenário da independência do Brasil, Dom Gregório disse ainda que a revitalização da Catedral São Pedro de Alcântara, promovida este ano, tem um significado muito especial, tendo em vista que Dom Pedro II e a Princesa Isabel foram os maiores benfeitores da igreja. Um profundo sentimento de alegria por vermos a participação de jovens, adolescentes, crianças, adultos, idosos, enfim, todos nós num só coração, celebrando a beleza da vida e de modo especial aqui em Petrópolis. Afinal de contas, quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Ainda para celebrar os 200 anos de independência do Brasil, foi inaugurada a exposição 200 anos Novos Olhares. Quadros de alunos de 28 escolas paroquiais de Petrópolis foram expostos na área externa da Catedral São Pedro de Alcântara. A inauguração da exposição é mais uma etapa da revitalização da catedral, dando um espaço para a promoção da cultura petropolitana. A escolha das obras realizadas pelos alunos das escolas paroquiais foi o resultado do concurso artístico bicentenário da Independência sob o olhar dos jovens e das crianças, que teve como tema geral Eu, Brava Criança Brasileira. A exposição foi pensada exatamente para que nós pudéssemos ver sobre um outro olhar, aquilo que as pessoas pensam do Brasil. E de um modo especial, essas pessoazinhas pequenininhas, tão jovens, mas que têm um recado para nos dar, as crianças e os adolescentes. Então a exposição vai de 6 até 16 anos de idade e a gente vê as diversas linguagens, mas nós percebemos através da exposição o coração dessas crianças, o que elas desejam nos dizer. E a gente vê que elas falam de paz, falam de educação, falam de liberdade, falam de respeito pelas diferenças. Nos apresentaram na bandeira do Brasil, por exemplo, uma delas, ao invés de ordem e progresso, uma corrente que se quebra, escrito preconceito, ou seja, o preconceito que é quebrado. E cada um vendo de um modo especial a nação como possibilidade. Para finalizar a celebração na Catedral, as bandas das escolas paroquiais São Judas Tadeu e Nossa Senhora da Glória se apresentaram em comemoração à independência. Nesta quarta-feira, 2 acidentes de trânsito envolvendo ônibus foram registrados em Petrópolis. Um deles aconteceu na região do Quissamã, no bairro Quissamã, e outro no Ciméria. Nesta quarta-feira, um acidente envolvendo um carro e um ônibus interditou a descida do Quissamã, em Petrópolis, por volta de 1h da tarde. O acidente aconteceu em frente ao Esporte Clube do Palmeiras. Segundo testemunhas, o carro estava estacionado e foi atingido em cheio por um ônibus da aviação Cascatinha. O automóvel ficou destruído. A cidade das Hortênsias informou que o motorista do coletivo, que fazia a linha 340, terminal Itamaraty, passou mal e perdeu o controle do veículo. A empresa informou ainda que não houve registro de vítimas graves, mas o motorista e os passageiros sofreram ferimentos leves e por isso precisaram receber atendimento médico. O Corpo de Bombeiros confirmou que ao menos 2 passageiros precisaram ser levados para o Hospital Santa Teresa no Bingen. O carro que foi atingido estava desocupado no momento do acidente. O proprietário do veículo particular já foi contactado pela empresa e o carro removido do local. O segundo acidente ocorreu na região do Ciméria, também na parte da tarde. Um carro de passeio colidiu com outro automóvel e um coletivo da Petroita. Segundo testemunhas, no mesmo trecho, o carro de passeio teria acertado outros 4 veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, eles não foram acionados para realizar atendimento no local. E olha, o carro ali acabou, o carro que foi atingido acabou. Passou por cima, né, o ônibus. Acabou. Mas o que anda circulando por aí é que a nota do Cetranspetro, né, falou que o motorista passou mal, mas o que anda circulando aí pelas redes sociais, está todo mundo falando, porque toda hora um motorista das empresas de ônibus passam mal. A gente vê toda hora ônibus quebrando, perdendo freio, né, por conta da má conservação dos veículos urbanos daqui de Petrópolis. E o que anda circulando, não sou eu que estou dizendo, o que anda circulando por aí, e o pessoal já está desconfiando
porque o Cetranspetro sempre informa que o motorista passou mal. Pois é. E o que a gente vê, e o que os passageiros veem na realidade é ônibus perdendo freio, ônibus quebrando, rodas saindo, ônibus deixando o passageiro na mão. Exatamente. Elevador que não funciona. Elevador que não funciona. Vários então problemas. Fica aí, né? Os moradores daqui de Petrópolis estão falando que os motoristas andam passando mal demais. Mas a desconfiança deles, viu, gente? Vamos lá. Continuando aqui, no feriado da Independência, o Centro Histórico registrou um grande movimento nas ruas. E, apesar de muitas lojas terem ficado fechadas, quem abriu aproveitou para vender bastante. Nesta quarta-feira, feriado da Independência, o Centro Histórico de Petrópolis mais uma vez registrou grande movimento de pessoas. Apesar das lojas estarem autorizadas a funcionar, apenas farmácias e lanchonetes abriram e registraram grande movimento. Os comerciantes informais também comemoraram as vendas. Franguinho, tem um coração, tem uma carne de porco. Agora me diz o seguinte, além de vender, ainda consegue assistir o desfile, ou seja... Faz os três ao mesmo tempo. Com as lojas fechadas neste feriado, os comerciantes informais vieram às ruas a fim de alavancar as vendas. Basta olhar a fumaça para ver que o movimento foi grande. Além dos pontos turísticos, os parques da cidade também estavam abertos para o público. Por isso, petropolitanos e turistas puderam aproveitar lugares como o Palácio de Cristal, Casa Santos Dumont, museus Casa do Colono e Imperial, dentre outros. Com grande circulação de pessoas no centro, alguns comerciantes esperavam um aumento nas vendas. Hoje está mais tranquilo. Está mais tranquilo. Mas nem todos conseguiram se beneficiar com o desfile. João foi com um food truck para a rua na tentativa de aproveitar o público do evento, mas acabou sendo impactado de forma negativa. É bem difícil dizer, porque o movimento ainda está bem fraquinho ainda. Tipo assim, eu acho que quando o exército, né, o batalhão desfilava por último, o feriado ficava mais agitado, sabe? A galera ficava mais na rua, segurava mais o povo na rua. Verdade. Mais de 100 alunos dos cursos de qualificação profissional da Escola Móvel de Tecnologia do Senac RJ receberam em Teresópolis os certificados na terça-feira no Centro de Convenções do Hotel Sesc Alpina. As aulas da Escola Móvel de Tecnologia foram ministradas na carreta escola do Senac, estacionada na Praça Olímpica Luiz Camões, na Várzea. Os alunos se formaram nos cursos de Informática Básica, Workshop Estratégias de Mídias Sociais, Práticas Administrativas, Excel Básico e Avançado, aprendendo a criar games e criação de e-commerce. Mais de 100 estudantes receberam os certificados na terça-feira, no Centro de Convenções do Hotel Sesc Alpina, em Teresópolis. Na ocasião, os formandos ainda receberam orientação profissional do Banco de Oportunidades, área de negócios do Senac RJ, que aproxima alunos e empresas no mundo do trabalho. Bom, vamos à previsão do tempo então agora? Vamos saber como fica o tempo hoje. O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que para a quinta-feira a previsão de Nova Friburgo é céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis a situação é parecida. Céu com poucas nuvens sem possibilidade de chuva. No termômetro as temperaturas variam entre mínima de 9 e máxima de 26 graus. Já em Petrópolis a previsão é de sol entre nuvens. Os ventos serão fracos. Há possibilidade de elevação na temperatura ao longo do dia, com mínima de 12 e máxima de 31 graus. Em Paraíba do Sul, apesar da previsão de céu limpo, as temperaturas serão baixas, com mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Pati do Alferes, amanhece com céu limpo. Os ventos serão fracos e as temperaturas variam entre mínima de 12 e máxima de 30 graus. E em Três Rios, a quinta-feira será de céu com poucas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 30 graus. E por hoje a gente vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta com muita informação para você. Tchau. Tchau, gente.
TVC, a TV do Correio da Manhã.